Fala aí galera, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos aqui a mais um vídeo do nosso canal e nesse vídeo estamos trazendo uma questão de desafio e essa questão traz uma equação funcional para a gente resolver. O que é uma equação funcional? Uma equação funcional é uma equação cujas incógnitas são funções. Então, existe uma função tal que ela obedeça esta equação. Tá? A equação é f de x mais f de x menos 1 sobre x é igual ao próprio x. Tá? Então, é o seguinte, seja a função f real, né, vai dos reais no próprio conjunto dos números reais, definidas para todo x real, diferente de 0 e de 1 tal que f de x mais f de x menos 1 sobre x é igual ao próprio x. E ele pede para obter quem é esta função f, tá? Então, a gente tem que o x, ele é diferente de zero, né? Então, aqui não tem problema, porque não é uma divisão por zero. E tem que ser diferente de 1. Vai aparecer uma situação aqui na resolução em que vamos ter x menos 1 no denominador. Logo, o x não vai poder ser zero, senão vai dar uma divisão. Ou logo, o x não vai poder ser 1, senão vai dar uma divisão por zero, tá? Então, vamos lá. Essa aqui é uma equação funcional. Como eu já falei, é uma equação onde a incógnita é uma função. Então, resolver uma equação funcional, nós vamos obter uma função como solução, tá? E isso aqui, esse tipo de questão é muito comum em Olimpíadas, provas militares como ITA, IME, né? E muita Olimpíada. Olimpíada tem bastante, tá? Então, vamos lá. A priori, para se resolver uma equação funcional, não existe um método único comum, um método que sempre vai ser usado, tá? Então, uma forma que a gente costuma fazer é efetuar algumas mudanças de variáveis para que a nossa função aqui permaneça apenas f de x e a gente consiga isolar essa função, tá? Então, no caso, tem o f de x mais f de x menos 1 sobre x. Então, a gente tem que fazer uma mudançazinha de variável, tá? Para adequar isso aqui e ficarmos apenas com funções f. Claro que a gente vai ter que fazer mais de uma mudança de variável, tá? Só uma mudança de variável não é possível fazer isso, tá? Então, vamos fazer são duas mudanças de variáveis que nós vamos fazer aqui, tá? A primeira é o seguinte, se eu tenho aqui f de x e eu tenho também f de x menos 1 sobre x, uma mudança de variável interessante para a gente fazer é que o x passe a ser x menos 1 sobre x, tá? Vamos fazer essa primeira mudança de variável. Primeiro, eu vou repetir essa equação, tá? A gente vai precisar dela, então vou repeti-la aqui. F de x mais f de x menos 1 sobre x é igual a x, tá? Vamos guardar esta equação, eu vou chamá-la de equação 1. E aí eu vou fazer a seguinte mudança de variável. Eu vou fazer o x mudar para x menos 1 sobre x. Então, vou fazer a primeira mudança de variável. Mudança de variável. Tá? Essa mudança vai ser o x, ele vai passar a ser x menos 1 sobre x. Tá? Aí, olha que interessante. Então, essa aqui vai ficar f de x menos 1 sobre x. Mas como fica esse argumento aqui? Como é que vai ficar o x menos 1 sobre x com essa mudança? Vamos ver aqui, tá? Vamos fazer essa continha aqui. Então, eu tenho x menos 1 sobre x. Ele vai mudar para o quê? Eu vou trocar o x por x menos 1 sobre x, tá? Então, onde tem x, aqui, ó, eu vou trocar por x menos 1 sobre x. Então, aqui vai ficar o x, vai virar x menos 1 sobre x. Esse 1 tá quietinho aqui. E embaixo, o x virou x menos 1 sobre x. Muito bem. Aí eu posso tirar o mínimo múltiplo comum aqui, né? Então, vai ficar x menos 1 menos x, tudo sobre x. X menos 1 sobre x, tá aqui quietinho. Esse por esse dá 1, bem certinho. X menos 1 sobre x. E aí, interessante aqui, a gente cancela, né? Ó, pode cancelar esse x com esse x aqui, tá?
E nós ficamos com menos 1 sobre x menos 1 sobre x. E aí a gente repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Então vai ficar 1 sobre x vezes x sobre x menos 1. Tá? Repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. E a gente pode cancelar esse x com esse x aqui. O que é que nos sobra? Nos sobra menos 1 sobre x menos 1, tá? E aí eu posso fazer o seguinte, eu posso trocar essa ordem, troca o sinal, né? Como você tem uma diferença, você troca a ordem, troca o sinal. Então, isso aqui é a mesma coisa que 1 sobre 1 menos x, tá? E aí apareceu lá do enunciado que o x tem que ser diferente de 1, né? Se o x for igual a 1, vai dar uma divisão por 0. Não pode. Então, o x é diferente de 1. Então, beleza. Então, a nossa função aqui vai ficar f de x. O x eu mudei para x menos 1 sobre x. Então, nós temos f de x menos 1 sobre x, mais esse argumento aqui virou o quê? 1 sobre 1 menos x. É igual a x, mas x mudei para x menos 1 sobre x. Guarda essa equação aqui. Essa aqui eu vou chamar de equação 2. Beleza? Eu vou chamar essa equação aqui de equação 2. F de x menos 1 sobre x, porque o x virou x menos 1 sobre x. E f de 1 sobre 1 menos x, porque x menos 1 sobre x, quando eu faço essa mudança de variável, passa a ser 1 sobre 1 menos x, tá? E esse x aqui é quem está sendo transformado aqui, tá? Aí, olha só que interessante. Eu tenho esse cara aqui, ó, tá aparecendo, estão iguais aqui. Então, eu vou poder, de alguma forma, cancelar essas funções aqui. Essa é a ideia para a gente resolver uma equação funcional. Faz algumas mudanças de variáveis adequadas e você soma as equações ou subtrai as equações, né, de forma a você obter apenas a função f. Tá? E é o seguinte, para fazer isso, vou fazer outra mudança de variável. A outra mudança de variável é com relação a isso daqui, ó. Quando eu fizer o x mudar para 1 sobre 1 menos x, como é que vai ficar a minha função? Vamos ver o que acontece, vai ficar bem interessante, tá? Então, vamos fazer agora uma segunda mudança de variável. Mudança de variável. Essa aqui vai ser o x, vai para 1 sobre 1 menos x, tá? E aí, lá na nossa função, o que nós temos? F de x, beleza, o x vai virar 1 sobre 1 menos x, mais esse x menos 1 sobre x. Quanto é que vai ficar após essa mudança de variável? Vamos ver aqui. A gente tem x menos 1 sobre x. Ele vai ser transformado para como? O x vai virar 1 sobre 1 menos x. 1 sobre 1 menos x. Menos 1. Embaixo, 1 sobre 1 menos x. De novo, eu posso tirar o mínimo múltiplo comum aqui, tá? Então, vai ficar, embaixo é 1 menos x, aí em cima 1 menos x. Embaixo, 1 sobre 1 menos x. Repete aqui, tá? Aí, ó, que legal, esse 1 pode cancelar com esse 1 aqui. Tranquilo? Esse 1 cancela com esse 1 aqui. Menos com menos fica mais. Então, vai ficar x sobre 1 menos x. E embaixo, 1 sobre 1 menos x. Esse 1 menos x eu posso cancelar esse com esse. Isso aqui vai resultar em x. A resposta vai ser x. Por que eu posso cancelar? Porque eu vou repetir a primeira e multiplicar pelo inverso da segunda. Tá? E aí, ó, cancela isso com esse. Resposta x. Tá? Então, olha que bacana como é que fica. Aqui vai ficar assim, ó. F de x. O x está sendo 1 sobre 1 menos x. Isso daqui transformou-se para x. Esse x está sendo transformado para 1 sobre 1 menos x. Então, como é que fica essa minha equação 3?
da minha equação 3 vai ficar f de 1 sobre 1 menos x mais f de x é igual a 1 sobre 1 menos x. Essa é a equação 3. Olha que interessante. Esse carinha está aqui e está aqui também. Se eu fizer essa equação menos essa, cancela esse, fica o meu f de x. E tem esse aqui. Como é 3 menos 2, cancela esse com esse. É menos 2, então esse aqui fica negativo. Então eu estou tendo um f de x menos esse cara. Aí vamos voltar para a nossa equação original, olha só. Eu tenho esse f. Se eu somar esse resultado que eu fiz agora com isso, sobrou o quê? Sobrou este negativo. Se eu somar com esse aqui, ó, esse com esse cancela. Fica apenas esse f e o f que sobrou lá do começo. Viu? Olha só, vamos lá. Vamos fazer essa operação. Eu vou fazer 3 menos 2 mais 1, tá? Olha que bacana como é que vai ficar. A equação 3 aqui, ela é f de 1 sobre 1 menos x mais f de x. Esta é a equação 3. Menos a equação 2. A equação 2 era f de x menos 1 sobre x mais f era 1 sobre 1 menos x. Essa era a equação 2. E a equação 3 mais a equação, a equação 1. A equação 1 é a equação original, né? F de x mais f de x menos 1 sobre x. Isso tem que ser igual ao quê? Desse outro lado lá nós tínhamos 1 sobre 1 menos x. Então tem que ser igual a 1 sobre 1 menos x. Essa aqui resultava em quanto? Menos x menos 1 sobre x. E essa aqui resulta em quanto? Que é a equação original? X. Beleza, tá bom aqui. E aí olha que interessante. Esse daqui cancela com esse. Esses dois cancelam aqui. Quem mais vai cancelar? Ó, menos, isso aqui é negativo, e aqui é positivo. Cancela esse com esse. O que é que sobra? F mais f. Olha que interessante, sobrou 2f de x, como sendo igual a 1 sobre 1 menos x, menos x menos 1 sobre x, mais x. Posso passar esses dois dividindo. E aí resolvemos a equação. A função f, ela será meio 1 sobre 1 menos x, menos x menos 1 sobre x, mais x. Legal, né? Aí você pode escrever também, professor, ainda eu posso tirar o mínimo múltiplo comum aqui, não pode? Pode. Você pode fazer isso também. Vamos tirar esse MMC. Olha só, né? Então, aquela aqui. Ou, posso tirar o MMC. Segura esse meio aqui. Quando eu fizer isso, ó, aqui eu tenho 1 sobre 1 menos x. Eu vou multiplicar em cima e embaixo por x, né? Porque eu tenho os fatores, ó, 1 menos x e x. Então, aqui vai ser x sobre x. Tá? Aí, do outro lado aqui, é esse aqui. Menos x menos 1 sobre x. Qual é o fator que está faltando? 1 menos x. Então, vou multiplicar aqui por 1 menos x. 1 menos x. Beleza. E esse último x aqui, falta o quê? Esse fator e esse. Então, vou multiplicar aqui por 1 menos x, x. 1 menos x, x. Beleza. Aí, vamos ajeitar aqui. Agora, a gente tem um denominador comum a todos, né? Então, vai ficar aqui embaixo 1 menos x vezes x. Aqui em cima fica x menos. Olha só que interessante aqui. 1 menos x, 1 menos x. Tá? Desculpa. X menos 1, 1 menos x. Tá? Se eu trocar a ordem aqui, ou esse, se eu trocar a ordem de um desses aqui,
isso vai ficar uma troca de sinal. Então, 1 menos x, se eu fizer x menos 1, fica menos x menos 1, tá? Você troca a ordem, troca o sinal. Só que eles ficam iguais, né, ó? Então, isso aqui pode ser igual a mais, porque eu vou trocar a ordem de um desses aqui, aí menos com menos vai ficar mais, x menos 1 ao quadrado. Beleza, né? Aí esse daqui, mais x quadrado, 1 menos x. Olha que interessante, vai dar um polinômiozinho de grau 3, né? Ó, porque grau 2 com grau 1 vai ficar grau 3. Aqui sai um grau 2. Então, vai ficar meio, em cima, x, mais quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais quadrado do segundo. Aí aqui, x quadrado menos x ao cubo. 1 menos x e x, tá? Tá interessante, né? Aí eu posso cancelar. Não, não posso cancelar não, né? Não, não vou cancelar. Aqui a gente vai ter o seguinte, ó. X quadrado com x quadrado vai dar 2x quadrado, né? X menos 2x dá menos x. Então vai ficar meio. Aí em cima, menos x cubo mais 2x quadrado, tá? Menos x mais 1 menos x e x, tá? Para não ficar esse sinalzinho negativo aqui, eu posso fazer, sabe o quê? Trocar de novo a ordem aqui, tá? Em vez de 1 menos x, vai ficar x menos 1. Quando eu trocar essa ordem, troco o sinal. Esse sinal que eu vou trocar aqui pode mudar o sinal de todo mundo aqui de cima, tá? Então, nossa função pode ser escrita assim, ó. x3, estou trocando o sinal de quem está aqui em cima. Eu vou trocar o sinal de todo mundo que está aqui em cima e vou acabar trocando a ordem aqui. Então, x3 menos 2x2 mais x menos 1 sobre 2x menos 1x. Tá? Tem essa outra forma de escrever essa solução. Tá? Legal, né? Dá um polinômiozinho cúbico dividido por um polinômio quadrático. E o x diferente de zero, olha que legal, ó. O x não pode ser zero, x não pode ser 1. Já está tudo certinho aqui. Beleza. Acabou, professor? Não, não acabou. Por quê? Toda vez que você for resolver uma equação funcional, você tem que conferir se essa sua solução satisfaz a equação funcional, tá? Que pode ser que você encontre uma função, mas quando você substituir, ela não satisfaça. E aquela equação não teria solução, tá? Então, nós temos que substituir isso daqui na nossa equação, tá? Qual é a equação funcional? A nossa equação funcional, ela é assim. F de x mais f de x menos 1 sobre x igual a x. Tá? O que nós temos que fazer aqui? É verificar se essa função, quando colocada aqui, vai dar x. Será? Tem que fazer a continha. Aí é o seguinte, eu não vou usar esta forma aqui. Eu vou usar esta forma aqui que vai ser muito mais fácil. Porque se a gente usar essa daqui, olha o que aparece aqui, né? Aqui eu vou ter que trabalhar com esses polinômios cúbicos, vai ser muito mais complicado, porque eu vou colocar essa função aqui, eu vou trocar o x por x menos 1 sobre x. Então aqui é x ao cubo, vai ficar x menos 1 sobre x ao cubo. Aqui é o quadrado, x menos 1 sobre x ao quadrado. Esse x, x menos 1 sobre x. Se você for fazer essa conta, vai ficar uma coisa terrível, tá? Então, não vamos por aqui. Vamos direto usar essa daqui, que vai ficar muito mais fácil, tá? Vamos fazer essa continha. Então, vamos fazer aqui a verificação. Tá? Vamos fazer essa verificação. Então, eu vou usar a minha solução, a função f, como essa daqui, né? Ela é meio, vou deixar esse meio separado, 1 sobre 1 menos x, tá? Menos x menos 1 sobre x, mais x, tá?
Vamos usar essa daqui. A gente tem que calcular f de x menos 1 sobre x, tá? Que qual é a nossa equação? A equação é f de x, né? Mais f de x menos 1 sobre x é igual a x. Tá? Essa é a nossa equação. Então, vamos ver como é que fica esse argumento aqui quando a nossa solução é essa daqui, tá? Olha só como é que vai ficar. Vamos calcular f de x menos 1 sobre x, tá? Perdão, deixa eu falar direito. Vamos ver como fica a função de x menos 1 sobre x. O que eu vou fazer? F de x, não é isso aqui tudinho? Então, como meu argumento é x menos 1 sobre x, esse x menos 1 sobre x vai vir aqui nesse x, nesse aqui e nesse aqui, tá? Então, vou trocar o x por x menos 1 sobre x. Olha só. Então, isso aqui vai ficar meio 1 sobre 1 menos x, mas x é x menos 1 sobre x. Fica 1 sobre 1 menos x menos 1 sobre x. Esse é o primeiro pontinho. Aí esse aqui, menos, olha só, essa continha para esse aqui a gente já fez. X menos 1 sobre x, eu vou trocar o x por x menos 1 sobre x. Então, x menos 1 sobre x menos 1. X menos 1 sobre x. E aqui, ó, o x está sendo trocado por x menos 1 sobre x. Aí aqui tem uma coisa interessante. Essa continha a gente já fez, tá? Essa continha aqui dá 1 sobre 1 menos x. A gente já fez essa continha aqui. Tá? A gente já fez essa continha. Dá bem certinho. Falta ver essa daqui. Quanto é que fica essa daqui? Vamos fazer essa continha. Dá pra fazer bem aqui, ó. 1 sobre... Vamos tirar o MMC aqui, tá? Vamos tirar o mínimo múltiplo comum, que é x. Então, vai ficar x menos 1, tudo sobre x. Tá ok? Aí, ó, esse x cancela com esse x aqui. Isso aqui vai dar x, não vai, ó? Pode cancelar esse x com esse aqui. Isso aqui vai sobrar 1 sobre, ó, menos com menos mais. Tá? Repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. É igual a x. Olha que deu certo, que legal. Então, f de x menos 1 sobre x é igual a meio. Isso daqui deu x. Isso daqui deu 1 sobre 1 menos x. Isso aqui está quietinho. Pronto. Aí vamos fazer aqui a soma, ó. Então, f, eu vou somar esse aqui com isso aqui que eu acabei de calcular. Com isso daqui. Então, deu certo. Então, vamos lá. Quanto é que vai ficar? F de x mais f de x menos 1 sobre x. Esse f de x é esse aqui todinho. Então, vamos lá. Vai ficar meio de 1 sobre 1 menos x. Estou repetindo, viu? Menos x menos 1 sobre x mais x. Repetir aqui, tá? Aí eu vou somar com essa daqui. Meio x menos 1 sobre 1 menos x, mais x menos 1 sobre x. Aí olha que interessante. Positivo, negativo. Cancelam aqui. Onde mais? Esse aqui, ó, negativo, positivo. Cancelou. Então, o que que sobrou? Boto o meio em evidência, x mais x. X mais x, 2x. Resposta, x. Então, satisfaz, sim,
a equação. Então, a solução desta equação é essa daqui. Tá? Que a gente pode escrever também assim, né? Pode escrever desse jeito também. Beleza? Então, gente, ó, espero que vocês tenham gostado. Foi um exercício bem legal. Resolvi de forma mais simples possível, né? Tentando deixar o mais detalhado possível para vocês entenderem. E eu peço que vocês se inscrevam aqui no canal, se vocês não forem inscritos. Vamos compartilhar esse vídeo, vamos divulgar o conhecimento, pois o conhecimento é livre. E então, bons estudos para vocês e até o próximo vídeo.